Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 955500005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Bem, pessoal, edição especial de carnaval vai ser aqui. Na realidade, vou responder uma pergunta só. Vocês que enviaram várias perguntas, todas elas estão aqui nos arquivos, elas serão respondidas. Obviamente, tem várias perguntas similares, né? Quando eu respondo uma pergunta, acaba respondendo aí umas 20, 30 perguntas aí que vocês enviam. Então, a equipe sempre seleciona as perguntas ali que abrangem a maior parte das dúvidas que vocês enviam, ok? Mas vocês devem imaginar, a pergunta que mais chegou aqui nessa última sexta-feira foi exatamente sobre a briga entre o Trump e o Zelensky. Não foi bem uma briga, né? Foi ali uma cena meio patética, protagonizada ali pelos presidentes Trump e o J.D. Vance, que é o vice-presidente americano. E choveu essa pergunta na sexta-feira e eu vou responder. Na verdade, não é uma resposta, né? É vocês perguntando aí qual que é a minha leitura dessa briga que aconteceu lá no Salão Oval da Casa Branca. Então é uma edição especial de carnaval. A maioria de vocês estão curtindo o carnaval, aqueles que não estão curtindo estão em casa, né? Eu acho que eu sempre comento aqui todos os anos, eu aproveito o carnaval para descansar e para pegar um tempo maior aí para atualizar as leituras, né? Daquelas que eu sempre coloco na minha lista aí para ler. Então, no carnaval sempre é uma edição especial, um pouco mais curta, para que vocês possam aí aproveitar o carnaval da melhor forma possível. Aqueles que gostam, né, de curtir o carnaval e pular carnaval, que pulem o carnaval sempre com bastante alegria e juízo, né? É aqueles que gostam, assim como eu, de descansar e atualizar, ficar com a família, fazer passeios mais tranquilos, né? Ir ao parque, fazer passeios culturais ou até mesmo ficar em casa lendo, como é o meu caso. Então eu também desejo a vocês aí um ótimo período de carnaval. Vamos lá, qual que é a minha leitura sobre essa pretensa briga ali sobre a guerra na Ucrânia, né? O encerramento da guerra na Ucrânia, um acordo teoricamente de paz ali para que a guerra se encerre. Eu achei, primeiro, patético, né? Triste ver uma cena daquela protagonizada ali pelos Estados Unidos e pelo presidente da Ucrânia. A gente chegou no momento, e aí eu volto àquela crítica, que a gente, não é só no Brasil, né? O mundo inteiro se despolitizando, né? Sempre esse ataque à política faz com que cheguemos a essa situação de despolitização. Então você vai eleger um presidente de um país que era um comediante, elege um presidente de outro país que era um apresentador de reality show, acaba dando nessa cena ali que, para mim, tem muito cheiro ali de que foi armado aquilo ali, né? Foi armado justamente porque estava toda a mídia ali, uma reunião de 2 presidentes, falando sobre acordo de paz de uma guerra, e aí eles protagonizam aquilo ali. Para mim ficou muito claro, depois eu vi a entrevista completa ali, né, aquela cena completa. Você vê que existe ali uma forçação de barra do vice-presidente americano, J.D. Vance, né? Ele se torna agressivo assim do nada. Tem muita gente que fala que o Zelensky, primeiro que eu acho que eu não sou simpático ao Zelensky, eu acho que ele não é um cara preparado para ser presidente de um país, mas ele, teoricamente, ele não provocou ninguém, né? Primeiro, o inglês dele não é fluente, né? Ele tem um inglês ali de um ucraniano, né? Não tinha nenhum tradutor ali oficial, como geralmente os chefes de estados levam, né? Um tradutor justamente porque tem as nuances ali da linguagem, em que você precisa dar uma filtrada. Então, ele claramente é o Zelensky falando um inglês não tão perfeito. Ele tem, lógico, o inglês ali que carrega a cultura dos ucranianos, que falam de uma forma um pouco mais ríspida, às vezes não usa a palavra certa. E o J.D. Vance se aproveitou disso para, do nada, começar a atacar ele, né? Fazia aqueles ataques que ele estava desrespeitando, né? O Salão Oval estava desrespeitando os Estados Unidos. E aí descambou para aquilo, né? E o Trump entrou e chegou até a pôr o dedo, né,
rosto lá do Zelensky. Ficou uma cena completamente desagradável, que a gente nunca imaginaria que presenciaríamos, né, uma reunião de 2 chefes de Estado, aquele ali parecendo uma discussão de boteco, né? Isso não deve acontecer, não poderia acontecer, mas aconteceu e por isso vocês querem saber qual que é a minha leitura. Então, eu acho assim, eles gostam de jogar para a mídia, é o negócio do Donald Trump, né, jogar para a mídia, porque ele ficou famoso sendo apresentador de reality show. Então, ali, para mim, nitidamente foi armado, até porque ele tinha feito uma reunião com o Putin sem a presença da Ucrânia, sem a presença de nenhum líder europeu, também uma total falta de respeito, né, com os outros líderes, com os seus aliados. Foi lá e se reuniu sozinho com o Putin, sem a presença da Ucrânia, que pelo menos ele, né, o Zelensky deveria ter sido chamado ali para se fazer um acordo de paz. Fez um acordo ali nos bastidores ali com o Putin, e meio que chamou o Zelensky ali para dar uma satisfação, que ele estava chamando o Zelensky, né, também para participar do acordo, mas ali claramente ele chamou já com tudo aquilo armado para que aquilo acontecesse. Essa é a minha leitura, tá, da situação, do evento ali que a gente está falando. Mas vamos dar um passo para trás, qual que é o interesse geral, né? Vocês sabem qual que é a minha posição sobre essa postura imperialista dos Estados Unidos, né? Principalmente agora sobre a gestão do Donald Trump. Então, quando as pessoas falam, tá falando mal do Trump. Não, os Estados Unidos é assim. O Donald Trump, na realidade, só está mostrando esse lado de forma mais contundente e sem nenhum filtro. E também ali carregado com a personalidade de uma pessoa que não tem um mínimo preparo para ser presidente de nenhum país do mundo, quiçá da maior potência econômica e militar do mundo, o Donald Trump, né? Então, ali, claramente, para mim, como eu já disse, o mundo caminha por uma multipolaridade. Os Estados Unidos já não tem essa hegemonia que ele sempre teve, né, de ser a polícia do mundo, de distribuir os seus valores para todo mundo. Ali, claramente, como eu já falei, inclusive participando em outros podcasts, que os Estados Unidos está em declínio ali, é um sinal de fraqueza. Na minha cabeça, o que o Donald Trump está fazendo? Ele está tentando garantir, reservar as suas forças para uma guerra comercial, uma guerra econômica contra a China. Então, o que ele fez? Ele foi lá e negociou com o Putin, claramente na minha cabeça isso, ele negociou com o Putin que, vamos fazer um acordo aqui entre nós dois, a gente divide a Ucrânia entre nós. Então, você fica aí com a parte que você já tomou e eu fico com a outra parte e exploro os minerais raros, né, as terras raras lá dos Estados Unidos, que é justamente o que eu já falei em outro vídeo sobre a China ter bloqueado, né, como uma forma de retaliação. A China sempre bloqueia ali o fornecimento de minerais, exatamente desses minerais raros, né, das terras raras, que servem para produzir semicondutores, servem para produzir armamentos, né, servem para produzir mísseis, que os Estados Unidos precisa bastante. E um grande fornecedor disso também é a Ucrânia. Então, claramente, os Estados Unidos negociou isso com o Putin para que ele pudesse explorar ali metade das reservas minerais da Ucrânia ali. Ou seja, negociou isso sem falar com o presidente da Ucrânia, né? Negociou isso com o Putin. A gente acaba a guerra, você fica aí com a parte que você tomou, eu fico aqui com o que ficar com a Ucrânia, eu fico com a metade deles e garanto para você que eles não vão entrar na OTAN. Aquilo que eu falei, exatamente o motivo da guerra, ele está dando um passo para trás e está negociando isso só entre ele, o Putin e os Estados Unidos. Então, um claro desrespeito aos seus aliados da Europa e um claro desrespeito ao maior interessado, que seria a Ucrânia, né? E tudo isso para quê? Para que ele consiga fazer frente com a China, né? Ter um poder maior de barganha na hora de tentar retaliar e impor sanções à China, impor tarifas, né? Porque aí enfraqueceria essa arma que a China tem de retaliar os Estados Unidos via o não fornecimento desses minerais raros e de terras raras, né? Com os Estados Unidos, se isso der certo, tendo acesso a esses minerais e terras raras da Ucrânia, ele teria aí agora também minimizado essa força que a China ainda tem nessa guerra comercial contra os Estados Unidos. Então, claramente é isso que o Donald Trump fez, só que qual que é o custo disso? Então, ele negociou lá com o Putin, depois, para fazer uma ceninha, chamou o cara da Ucrânia, o Zelensky, para dizer, negociei lá um acordo de paz, é só assinar esse acordo aqui. Nesse acordo que seria assinado estava justamente isso, né, que os Estados Unidos ia ter acesso a
50%, né, desses minerais raros e terras raras da Ucrânia, que era exatamente o que ele queria. E aí armou aquele teatro e fez tudo aquilo ali, só que talvez o que tenha saído do controle é que eles quiseram humilhar o cara na frente, publicamente e na frente do mundo inteiro. É uma cena triste, tá? Constrangedora que aquilo tenha acontecido. Não tenho nenhuma simpatia pelo Zelensky, mas fiquei com dó dele, né? Teoricamente não baixou a cabeça, mas também não foi tão contundente, né? E ali mostra a personalidade não só do Donald Trump, quanto desse vice-presidente dele, o J.D. Vance, que tinha ido anteriormente na Europa lá fazer um discurso também ameaçador contra líderes europeus, né? Que foi prontamente ali rechaçado. Ele não faz aquilo com presidente de grandes nações, né? Foi fazer com o presidente da Ucrânia. Por isso que eu digo, quando você precisa demonstrar força, na verdade é porque você é fraco, né? Um verdadeiro líder, um verdadeiro estadista não faria aquilo com um presidente de outro país de maneira alguma, né? Existe um certo protocolo ali, tem que ter uma cordialidade, mesmo que você não goste, esteja reunindo com o seu inimigo. Eu duvido que ele tenha feito isso com o Putin, né? Quando ele foi lá negociar com o Putin. Obviamente não fez. E quando ele fica, né, nessas bravatas todas, mas quando ele encontra o Xi Jinping, também ele não faz isso. Foi fazer com o Zelensky, então, para mim, isso é um papel reservado aos covardes, né? Só faz isso com quem não tem poder e força para fazer frente com o poder americano. Então, essa é a minha leitura. Minha leitura, claramente, com essa visão geopolítica, né, e geoeconômica que está acontecendo no mundo, na realidade só vem confirmando aquilo que eu já vim falando já há algum tempo sobre esse comportamento dos Estados Unidos. Claramente ali negociou tudo isso com o Putin, desprezou e menosprezou seus aliados. A Europa, que sempre foi, ele falou para o Putin, ó, Putin, você fica aí com isso aí, me dá metade, o problema da Ucrânia é seu e da Europa, eu não vou me meter mais nisso, vou focar na minha guerra contra a China. Obviamente, essa parte de vou me focar na guerra contra a China ele não falou, mas claramente o que ele negociou com o Putin foi isso. Eu não vou me meter, vou conseguir um acordo de paz, fica com o que você já tomou, fica com a metade da Ucrânia, aquele outro pedaço da Ucrânia que sobrar para ela, eu vou ficar com a metade deles, é o que eu vou cobrar deles lá para fazer esse acordo de paz. Europa, dane-se vocês aí, eu vou tirar o dinheiro da OTAN, que ele já falou, né? Não vou mais financiar a OTAN. A Ucrânia é problema de vocês se virem aí para proteger a Ucrânia. Estou saindo fora e é isso que está acontecendo. No médio e longo prazo, aquilo que eu disse, é a queda, é o declínio e a queda da hegemonia dos Estados Unidos, porque você não dá esses sinais, você não faz isso com os seus aliados sem ter um custo lá na frente, sem ter um custo no futuro. O custo é perda total de confiança. Quem mais vai confiar nos Estados Unidos? Ele estando fazendo tudo isso que ele está fazendo com os seus aliados. Então, para aqueles que queriam saber qual a minha posição, essa é a minha leitura dessa situação. É triste ver isso aí. Não me simpatizo nem com o Donald Trump, nem com o Zelensky, mas não gostaria de ver uma cena dessa, porque é constrangedor. Você vê dois chefes de Estado protagonizando uma cena dessa na frente da mídia para o mundo inteiro. É triste ver isso. Mas esse, voltando ao início, é o custo da despolitização. A gente está despolitizando o que tem que ser politizado e permite com que figuras como um apresentador de reality show vire presidente dos Estados Unidos, um comediante vire presidente da Ucrânia e eles protagonizem esse tipo de situação, esse tipo de cena. Então, é triste, né? Então, não existe caminho fora da política. A gente tem que fazer o inverso, a gente tem que politizar cada vez mais as pessoas para que a gente escolha líderes e estadistas melhores para conduzir as nações, porque isso é bom para o mundo inteiro, né? Quando você tem figuras como essa aí, na realidade a gente está gerando insegurança para todo mundo. Essa é a minha leitura da situação. Novamente, eu espero que vocês curtam o carnaval, bastante juízo, descansem e aproveitem, ok? Esse episódio fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.